Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui continuar o nosso conteúdo e nós estaremos falando sobre raiz cúbica. A raiz cúbica, diferente da raiz quadrada, para que possa ser eliminada, você tem que achar um valor que o expoente sendo elevado ao cubo cancele com um índice e assim ele possa sair da raiz. Vamos ver um exemplo aqui. Um cubo ele tem um volume igual a 125 centímetros cúbicos. Qual é a medida da aresta desse cubo? Arestas são essas linhas aqui que formam o cubo, que no total são 12 arestas, né? Então vamos lá. O volume de um cubo é A vezes A vezes A, e as arestas são a medida dos seus lados. Então, o volume de um cubo seria A ao cubo, né? Para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que obter um número natural que multiplicado ao cubo resulte em 125. Então, vamos aqui pensar. O número que iria resultar em 125 é o 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5, 125. Então, se a gente pode, nesse caso, a gente pode determinar a medida da aresta desse cubo calculando a raiz cúbica de 125. Ó, raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 ao cubo é igual a 125. É o mesmo que colocar 5 ao cubo dentro da raiz, cancela expoente com índice, totalizando apenas o número 5. Vamos ver outros valores aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Qual o número elevado ao cubo em que o meu resultado seja 8? 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é o valor que dá para tirar dessa raiz cúbica aí. Ou seja, o meu expoente tem que ser igual ao meu índice para que ele possa sair da raiz. Na raiz quadrada não é assim? Por exemplo, raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Aí 2 ao quadrado eliminou com o índice da raiz quadrada, que é 2 também. Aqui, ó, raiz cúbica de 27. Qual seria o número? O 3, porque 3 ao cubo é igual a 27, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eliminou o expoente com o índice. Aqui, ó, raiz cúbica de 0,027. A gente transforma em fração. Viu que tem 3 casas após a vírgula? Então, são 3 zeros no denominador. Ou seja, irá ficar assim, ó, 27 sobre 1000. Então, qual número que é o cubo? Que no caso seria 27, para poder eliminar o denominador, seria qual? O número 3, né? Porque 3 ao cubo é igual a 27. E o 1000 é o mesmo que for 10 ao cubo, 10 elevado à terceira potência, ó. Aqui, ó, 10 ao cubo. 10 ao cubo, eliminando, sobrou quem? 10. E 3 ao cubo, eliminando, sobrou quem? 3. 3 dividido por 10 é igual a 0,3, pois 0,3 ao cubo é igual a 0,027. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O cubo de 343, qual seria? O 7, pois 7 vezes 7 é 49 e 49 vezes 7 é 343. Então, nesse caso, seria o 7. E aqui, ó, raiz cúbica de 216 sobre 64. Qual seria o valor aí? A gente separa cada uma das raízes, ó, raiz cúbica de 216 sobre raiz cúbica de 64. Qual seria o valor aí? Seria o 6, porque 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. E aqui embaixo, 64. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, igual a 64. Então, ó, 6 quartos ao cubo é igual a 216. Ok? Ou seja, para eliminar do meu parêntese, a minha raiz, o expoente tem que ser elevado à terceira potência. O cubo de um número ele pode ser negativo.
E aí os números negativos, no caso, só pode funcionar se o meu índice for um número ímpar, acima de 3. Então, 3, 5, 7, 9, 11, 13, eu posso eliminar essa raiz aqui se dentro dela estiver um sinal de menos, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo o sinal de menos? Eu só posso resolver uma raiz dessa espécie, né? Se caso o meu índice ele for um número ímpar. Se for um número par e aqui dentro estiver um sinal de menos, não é possível resolver. Mas nesse caso tem como, tá? Então ficaria, qual o número ao cubo que dá 512? 8. Porque 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então aqui ficaria menos 8 ao cubo. Cancela o expoente com o índice e ficou menos 8, porque menos 8 ao cubo é igual a menos 512. Olha esse outro aqui, ó. Raiz cúbica de menos 12,167. O resultado seria 2,3, pois menos 2,3 ao cubo é igual a menos 12,167. Vocês estão observando que o sinal de menos acompanha o resultado? Se é negativo, o resultado vai continuar sendo negativo, tá? Aqui, ó, menos 3,375 ao cubo. Vai multiplicar 3 vezes. Menos 1,5 vezes menos 1,5 vezes menos 1,5. Porque menos 1,5 ao cubo é igual a menos 3,375. Raiz cúbica de menos 729 é igual a menos 9, porque menos 9 ao cubo é igual a menos 729. Conseguiram ver aí como é que funciona a raiz cúbica? Então, ela é dessa forma, não muda. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui com vocês rapidamente. Vamos lá. Raiz cúbica de 27. Como é que faria aí? Seria um número que elevado ao cubo seja 27. Quando você não encontrar, você vai tirar o MMC dele, tá? 27 dividido por 3 será 9. 9 por 3 será 3. E 3 por 3, o resultado será 1. Então, o resultado ficaria aqui, ó, dessa forma. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Cancela o expoente com o índice e o meu resultado será 3. Só que vai acontecer também de a conta ser bem grande. E nesse caso, vai ter que ir separando de 3 em 3 para que você possa encontrar aí o resultado. Vamos aqui fazer um exemplo. Se eu tenho... Só um minutinho aqui. Se eu tenho aqui raiz cúbica, tá? É cúbica aqui, cúbica, de 200. Vamos ver se tem como encontrar aí. Já é um valor que não tem como você pensar e ver como que eu vou encontrar a minha raiz cúbica de 200. Então, vamos para o segundo procedimento, que é tirar o MMC. Aí vai, 200 dividido por 2, o resultado será 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Aí, ó, por 5, 5. Por 5, 1. O que você vai fazer? Como é raiz cúbica, você tem que juntar os mesmos números de 3 em 3. Aqui, ó, vai ficar 2 ao cubo vezes. O 5 não é 3 vezes, o 5 só tem 2 vezes, então vai ficar 5 ao quadrado. Aí, repete aqui a raiz, ó, raiz cúbica. Quem está elevado ao cubo, ele vai sair da raiz aqui, ó, cancela da raiz. Ele sai da raiz, então o 2 vai sair. E o 5 não está ao cubo, então o 5 nesse caso, ele vai voltar para dentro da raiz, porque ele não está ao cubo. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 5 ao quadrado, ou 2 raiz cúbica de 25. Ou seja, quando você vê que um valor é muito alto,
você tira o MMC dele e separa de 3 em 3. E aquele valor que estiver ao cubo, ele sai da raiz. Porém, aquele valor que não estiver ao cubo, ele continua dentro da raiz, tá bom? Partindo dessa ideia, vocês irão realizar a atividade das páginas 126 a 128, ok? Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!